Voltamos e agora a gente vai trabalhar com a nossa folhinha de português, tá bom? Então, hoje o nosso texto nos faz pensar, né, de como deve ser, de como devemos ter, né, atitudes para o bem. É uma lição de vida esse texto. Eu sempre me emociono quando leio, né? A gente viaja nessa história, imagina a cena e que muitas vezes a gente até ignora, né, uma situação como essa, mas a gente não pode deixar passar em branco, tá bom? Meus heróis, vamos lá? Hoje eu vi da minha varanda uma cena que mexeu comigo. Era um homem puxando uma carroça que, por sua vez, puxava um cavalo. A carroça estava lotada de quinquilharias que ele recolhia nos lixos dos condomínios, desde poltronas a louças rachadas, roupas velhas e cascos de garrafas. Enfim, tudo que era lixo para alguns era mercadoria. Era um bem utilizável e vendável para ele. Mas o que mexeu comigo foi a inversão. Era ele quem puxava a carroça e o cavalo. Quando vi que ele estava entrando no meu condomínio, não aguentei. Peguei uns trecos aqui de casa e fui levar para ele. Queria uma desculpa para falar com aquele homem. Só não sabia o que queria dizer. Só sabia que eu precisava. Juntei coragem. Cumprimentei-o. Perguntei para ele se queria aquelas panelas velhas. Ele agradeceu com um sorriso. Era um sorriso doente, de poucos dentes. Aproveitei a oportunidade e engatei uma conversa despretensiosa, sem interesses, né? Perguntando se ele revendia aquelas coisas. E se quando eu precisasse de um carreto ou me desfazer de algo, podia procurar por ele onde e como. Até que, não aguentando mais, eu perguntei realmente o que ele queria saber, o que tanto me incomodava. Por que o senhor está puxando a carroça e não o seu cavalo? E ele respondeu com singeleza de um anjo. Eu passei a crer que os anjos devam ser pessoas assim, como esse homem. É porque ele está cansado, né? Falou o velhinho. Andou até o cavalo e ainda fez um carinho nele sorrindo. Tão simples, tão puro, tão honesto. Não consegui continuar. Eu me despedi dele com um aperto de mão. Ele ficou um misto surpreso, assustado, sei lá, pois talvez há algum tempo ninguém estendesse a mão para ele. Subi correndo para ele não ver meus olhos cheios de lágrimas. E eu chorei como criança. Depois fiquei pensando como a vida, as respostas, as atitudes podem ser simples, podem ser honestas, podem ser descomplicadas. Se a gente se livrar dos ranços do não pode, isso não é certo, a ordem das coisas não está correta, ou o pior de todos, eu quero assim. Esse cara, esse homem sem nome, virou um dos meus heróis. Muito bonita a mensagem que passa, né, nesse texto. Então, continuando aí, vocês vão fazer a atividade referente ao texto. No número 1, que valores foram evidenciados na atitude dessas duas personagens, né? Que mensagem traz, né, essa conversa, esse diálogo, essa emoção deles? 2. Relacionar-se bem com o outro é saber construir uma ponte entre si mesmo e as pessoas com quem se convive. Essa ponte foi construída entre os dois personagens no momento em que eles o quê? Fizeram o quê? 3. No último parágrafo do texto, parece um artigo. Escreva-o e classifique-o.
Vamos lá. Antes do número 4, nós temos aí o texto 2, com outras informações. Motivação, solidariedade, satisfação são alguns dos sentimentos que movem quem se dispõe a doar tempo e talento para fazer o outro feliz. Foi com esse espírito de altruísmo que cerca de 500 empregados da unidade da Vale, em 8 estados do Brasil, reuniram-se no dia 5, dia do voluntariado na Vale, tá? E eles somaram forças em 38 ações que ajudaram a mudar a trajetória de mais de 2.000 pessoas. A edição do dia 5, em 2014, teve um gostinho especial. Celebrou os 10 anos do programa Voluntários Vale. Como nas edições anteriores, os voluntários saíram com a percepção de que se voluntariar é compartilhar felicidade e ajudar a escrever novas histórias de vida. Aí abaixo nós temos um mapinha com os principais estados onde isso acontece, tá? As ações voluntárias foram realizadas em 8 estados. Então nós temos aí os estados onde essa ação foi realizada. Então, 12% focaram na qualidade de vida. 24% esporte e lazer e 40% na assistência. Na sequência, no número 4, na nossa última folhinha, a gente já falou sobre isso, né, em humanidades, sobre altruísmo. Então, é essa palavra que vocês vão procurar o significado no dicionário, tá bom? Procure no dicionário o significado da palavra em destaque no texto. 5. Considerando o número de anos do programa Voluntário Vale, que a edição do dia 5 de 2014 celebrou, podemos concluir que esse programa iniciou-se em que ano? 6. No dia 5, de 2014, ocorreu em alguns estados brasileiros. Qual deles recebeu mais imigrantes no passado? A gente sabe que tem alguns estados que foram, destaque no recebimento de imigrantes, tá? Qual deles foi o que se destacou mais? Que a gente já viu também. E na sequência, como, a gente recebeu imigrantes de vários lugares do mundo, vocês vão fazer aí, ó. O Brasil pertence ao continente americano. Observe o mapa mundi e, em seguida, complete-o escrevendo o nome de todos os continentes, tá bom? Pesquisem, descubram e realizem aí a tarefa, tá bom? Volto com as correções.